Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Novamente, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Senhor, que o reino do Senhor se expanda no nosso entendimento e no nosso coração nesta noite. Estamos nos expondo à Tua palavra, Senhor Deus, e fala conosco, é o que eu te peço. Opera em nós, amplia-nos, ó Senhor Deus, mais um pouco. Amplia o nosso entendimento, a nossa percepção, no nome de Jesus. Amém. Última vez que eu falei aqui, eu falei sobre esse texto, mas hoje eu quero dar uma outra ênfase, hoje eu quero dar um outro viés para esse texto, uma continuação. Mas nós falamos sobre o reino de Deus, o que é o reino de Deus, e o reino de Deus nada mais é do que o governo de Deus, exercido em um certo lugar, para que a vontade de Deus seja feita de forma plena, assim na terra, como ela é no céu. E nós falamos que, se eu preciso que o reino de Deus, que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é no céu, porque ela não é feita. Apesar de Deus ser soberano sobre todas as coisas, criador de todas as coisas, Ele é rei sobre todas as coisas, sobre tudo que há no céu, sobre tudo que há na terra, sobre tudo que há debaixo da terra, Ele é rei. Mas também Ele precisa ser rei, ser entronizado, rei em um certo território. E nós falamos que o primeiro território em que Deus precisa ser entronizado é o indivíduo, sou eu. Que o primeiro território a ser conquistado sou eu. Por quê? Porque o reino de Deus, nós entendemos que ele tem uma característica expansiva. Quando Jesus fala que o reino de Deus é uma semente, essa semente, ela o quê? Ela cresce. O reino de Deus é como uma semente que um homem plantou no seu campo. E essa semente se tornou como uma árvore, ou como a maior das hortaliças. E ela se ramificou tanto para baixo quanto para cima, e ela cresceu e se tornou uma árvore para que as aves do céu pudessem se aninhar a ela. Então o reino de Deus tem essa característica expansível, que cresce, que se expande, que conquista territórios. E também entendemos também que o reino de Deus, ele não se apresenta de forma visível, como Jesus falou. Quando ouvirem que o reino de Deus está ali, está acolá, quando alguém chegar para você e falar que o reino de Deus está ali visível, você não precisa sair correndo, porque Jesus falou para os seus discípulos, o reino de Deus, ele não se mostra de maneira visível, ele se mostra porque o reino de Deus, ele está em vós. O reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, se o reino de Deus é expansível e o reino de Deus está em mim, então nós concluímos que o primeiro território a ser conquistado pelo reino de Deus sou eu. Eu preciso ser conquistado pelo reino de Deus. Eu preciso ser o território onde a vontade de Deus seja plenamente satisfeita ou plenamente realizada, assim na terra, como ela é no céu. Então há uma vontade plena de Deus a seu respeito no céu. Há uma vontade já completa, integral, cheia, vívida, a seu respeito no céu. Isso tem que ser um motivo de alegria para mim e para você. Por quê? Porque Deus tem bons pensamentos, Deus tem boas motivações ao meu e ao seu respeito. Deus não é um Deus que tem motivações de ódio para conosco, de ira para conosco.
Deus, pelo contrário, Deus nos ama. Mas para que esse amor seja completo, para que esse amor seja integral, para que esse amor seja pleno em nós, nós precisamos deixar com que o reino de Deus seja estabelecido no meu coração, na minha vida, e esse reino se expanda por todos os meandros do meu ser, da minha identidade, de quem eu sou. O reino de Deus, ele não vem fazer morada, ou ele não vem ser estabelecido em departamentos da minha vida. Deus não quer que o departamento religioso da minha vida seja governado pelo reino de Deus, mas o meu meus outros departamentos da minha vida, a minha família, o meu emprego, a minha casa, o meu dinheiro, os outros departamentos, quem cuida sou eu. Mas no domingo à noite, quem cuida é Deus. Não, Deus não está interessado no seu domingo, Deus não está interessado no seu dízimo, Deus não está interessado no seu devocional. Uai, Max, mas então quem Ele está interessado? Ele está interessado na sua segunda, na sua terça, na sua quarta, na sua quinta, na sua sexta, no seu sábado e no seu domingo. Ele quer todos os dias da sua semana, Ele não quer só o seu domingo. Deus não está interessado no seu dízimo. O que Ele está interessado? Ele está interessado na sua conta corrente inteira, nos seus bens inteiros, na sua declaração de imposto de renda inteira. Ele está interessado em tudo que você tem. Ele não está interessado somente no seu casamento. Ele está interessado nas suas gerações que vão vir a partir de você. Ele está interessado em todo o seu ser. Ele não quer governar simplesmente departamentos da sua vida. Ele quer governar você por inteiro, para que a vontade dele seja feita na sua vida, assim como ela já está estabelecida no céu. O Senhor Jesus veio para ser Senhor, para quê? Para reinar sobre tudo. Então nós entendemos também que uma vez que o Senhor Jesus quer reinar, esse processo em que o Senhor Jesus usa para reinar, é um processo gradativo, é um processo que, ou seja, se é um processo, é gradativo, senão não seria processo, correto? Mas é algo que é uma crescente, e essa crescente nós entendemos que ela começa com a palavra justiça. Por quê? Porque uma vez que nós fomos desconectados, lá em Gênesis 3, da pessoa do Senhor, da comunhão do Senhor, uma vez que o pecado nos desconecta da comunhão do Senhor, a primeira coisa que precisa ser restaurada em nós é essa comunhão com Ele. E essa comunhão só pode ser restaurada através da justiça. Eu falei, como é que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é o seguinte: ou Ele joga para debaixo do tapete, não é o caráter de Deus, porque Ele é fiel. E a primeira pessoa a quem Deus é fiel é a si mesmo, e a sua palavra. Ou Ele acaba comigo, ou seja, se você não só se desconectou comigo, desconectou de mim, mas também você ficou antagônico a mim, ou seja, você se tornou um inimigo meu. Por quê? Porque ao pecar, eu me tornei antagônico a Deus, porque Deus é santo, e onde há santidade, o pecado não prospera. E aí eu me torno antagônico a Deus. E aí Deus falou assim, então eu tenho que exercer justiça. Como é que eu exerço justiça? Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então alguém tem que morrer. E Deus falou, que não seja eu, seja você. Mas eu morrendo, claro, você que vai morrer. Mas eu não posso morrer, por quê? Porque eu sou pecador. Então o que é que ele fala? Então eu vou morrer no seu lugar. Então é essa justiça que Deus opera em nós. Porque Deus demonstra o seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a justiça de Deus opera ao meu favor, e nós entendemos também que a justiça de Deus não só me substitui na cruz, mas ela também me inclui na cruz.
E me incluindo na cruz, me incluindo na sua morte, e me incluindo na sua morte, me inclui também na sua ressurreição. E se me inclui na sua ressurreição, se Jesus morreu na semelhança do pecado, ele ressuscitou sem pecado. Ele ressuscitou, por quê? Porque não havia pecado nele, e a morte não podia conter. E a morte não podendo conter, ele ressuscitou, mas eu fui incluso na sua morte. E se eu fui incluso na sua morte, eu também fui incluso na sua ressurreição. Logo, eu sou justificado em Cristo Jesus, pela sua morte e pela sua ressurreição. Então eu sou justo, ou seja, o primeiro eu sou, uma vez que eu creio nisso e aceito isso no meu coração, porque se no seu coração creres e com a sua boca confessares que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E isso é imputado a mim como justiça, e a justiça de Deus opera em mim, como o que? Ele toma um território, uma vez conquistado por Satanás através do pecado, ele toma um território através da justiça. Então eu sou um território conquistado, mas eu falei que não para por aí. Uma vez conquistado, reconectado, reposicionado como filho de Deus, eu tenho agora um outro passo, que é o passo o quê? Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz. E o que é paz? É quando eu, tomado pela vida de Deus, com novas vestes, Deus começa a me passar um novo parâmetro. Eu tenho uma nova realidade, eu tenho algo novo para viver, eu tenho uma vida nova. Fazendo um pouquinho de merchandising, uma nova vida. Eu tenho uma nova vida para viver. E eu já não mais na caducidade da lei, mas no Espírito do Senhor. E esse novo passo que é paz, ele fala, Max, a velha forma que você andava, a velha forma que você se portava, a velha forma que você andava, escravo do pecado, escravo dos seus desejos, escravo dos seus vieses, escravo da forma como você via o mundo. Hoje eu tenho uma outra forma de você ver, de perceber, de ouvir, de sentir, de entender o mundo. E essa nova forma é através do meu espírito, é através da minha palavra, com outro viés, com outra visão. As coisas velhas, Max, as coisas velhas elas já passaram. Eis que tudo se fez novo, eis que existe uma realidade nova, eis que tem algo novo para você, mas você precisa agora desenvolver debaixo de uma outra lei. A lei que operava em você era a lei do pecado e da morte, mas agora você está debaixo não da lei do pecado e da morte, mas da lei do espírito e da vida. Porque a lei do pecado e da morte, porque a lei do espírito da vida, em Cristo te libertou da lei do pecado e da morte. Então, já tem uma nova constituição a seu respeito, já tem um novo jeito de viver, uma nova forma de percepção. Você já não perceberá mais o mundo conforme o viés das trevas, mas você perceberá tudo à sua volta, conforme o viés do céu. Sobre você regerá novas leis, sobre você regerá novos estatutos, sobre você regerá uma forma diferente de ver, de sentir e de viver. Por isso que Paulo fala, se vocês vivem no Espírito, andai também no Espírito, porque todos aqueles que andam no Espírito não estão debaixo da lei, mas todos aqueles que vivem no Espírito, eles cumprem a lei, cumprem o preceito da lei. Então Deus nos leva para uma outra dimensão, ou para um outro nível, para um outro viés de vida, onde nesse lugar eu não olho mais com os olhos naturais, mas eu olho com os olhos espirituais. Eu já não adoro mais de forma natural, mas adoro de forma espiritual. Porque Deus procura aqueles que são adoradores em espírito
e em verdade. Eu já não adoro mais apenas com os meus talentos. Eu já não adoro apenas com as minhas vozes. Eu adoro com o meu espírito. É onde eu começo a comer da vontade de Deus. E é onde eu me prostro diante do Senhor. E Ele começa a organizar a minha vida, a colocar as coisas no lugar. Há uma outra dimensão, uma outra lei que rege a minha vida. E isso se chama Shalom, paz. O que é paz? É quando o reino de Deus organiza toda a minha vida de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia fala que quando a rainha de Sabá chegou no palácio de Salomão, ela ficou impressionada, porque tudo estava no seu lugar, tudo era organizado, tudo era limpo, os serviçais sabiam o que fazer, as coisas estavam bem direcionadas. Então ela falava assim, Deus tem te abençoado, por quê? Porque eu não vejo só em você como indivíduo, mas eu vejo em toda a sua volta que há uma outra forma de viver. Então Salomão, você é o cara. Mas por quê? Porque Salomão estava debaixo da sabedoria de Deus. E não para mais aí, nós entramos em um outro processo, que é o seguinte: se o primeiro processo é o processo de conquista de território, o segundo é de organização desse território, o terceiro é do estabelecimento do trono de Deus em mim. É do estabelecimento do governo de Deus em mim. É onde ninguém mais tem nenhuma outra forma de falar que não seja a forma de Deus em mim. E o Espírito Santo passa a ser o Senhor total da minha vida. E eu ando pelo fluir do Espírito. Eu ando pela vida de Deus que flui dentro de mim. E essa vida de Deus que fluindo dentro de mim, jorra para dentro do meu espírito, jorra para a minha alma, jorra para o meu corpo, e jorrando para todos os meandros da minha vida, ela pode influenciar o ambiente externo. Percebe que eu não consigo influenciar o ambiente externo se o ambiente interno não tiver conquistado. Muitos de nós queremos conquistar ambientes externos, territórios externos, outras coisas em Deus, mas nós mesmos ainda não estamos conquistados por Deus. E isso não é o processo pelo qual Deus age. Deus quer conquistar você primeiro. Deus quer que você seja a terra conquistada. É o indivíduo que é conquistado em primeiro lugar. Muitos de nós temos sonhos de conquistar coisas, conquistar territórios, ser usado por Deus, viver uma vida assim, próspera. Mas antes disso tudo, Deus precisa reinar dentro de mim, os meus pensamentos, na minha vontade, nos meus sentimentos. Ele precisa ser Senhor. Amém? E tudo isso, eu preguei a última vez, agora vamos pregar hoje, né? Só que nós precisamos, só que da mesma forma como Deus conquista o indivíduo, Ele também quer conquistar um outro nível, um outro território. E Deus quer conquistar o quê? Deus quer conquistar a minha família. Deus quer reinar sobre a minha família. Uma vez que Ele conquistou o indivíduo, o próximo passo é conquistar a família desse indivíduo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Uma vez que o indivíduo está debaixo do governo, do senhorio, da constituição, dos estatutos do Senhor, Deus quer transbordar a alegria, Deus quer transbordar a paz, Deus quer transbordar a justiça para a família. E nós vemos isso muito claro na vida de Abraão.
Porque Abraão foi conquistado como indivíduo. Mas Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seus pais, e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Abençoar-te-ei e te engrandecerei o nome. Far-te-ei pai de muitas nações, e através de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Deus quer não abençoar apenas o indivíduo, Deus quer transbordar, Deus quer expandir. Lembra que o reino de Deus é expansível? Então, a semente plantada no indivíduo, ela se expande para a família. Então Deus usa o indivíduo para levá-lo a abençoar as famílias da terra. Amém? Primeiro Deus estabelece, através de uma aliança com Abraão, justiça. A Bíblia fala que lá em Gênesis 15, Deus faz uma aliança com Abraão. E uma vez feita a aliança com Abraão, Abraão crê nessa aliança. E a Bíblia fala que porque Abraão creu, isso foi lhe imputado como justiça. O que é isso aqui? Ah, tá. Vamos ler aqui. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Pode continuar. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele a quem será gerado de ti, será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Então Deus conquista Abraão, que fala para Abraão: Abraão, a tua família terá uma aliança comigo. E através da justiça que você tem, por ter crido em mim, eu colocarei justiça sobre a sua família. Então Abraão, nesse processo familiar, ele representa a justiça. Mas aí nós vamos para Isaac. Isaac representa o cumprimento da promessa. Um novo nível de vida com Deus. Representa o seguinte: Abraão, você não vai ser o seu servo, não vai ser as coisas segundo a carne que você faz, mas as coisas que são geradas pelo meu Espírito em ti. E vai ser Isaac a sua descendência. E porque vai ser Isaac, eu trarei uma nova paz sobre a sua família. E nós percebemos que quando Isaac nasce, Abraão, por um surto, quantos já surtaram aqui? Abraão surtou. Ele surtou e no meio do surto dele, ele quis fazer a obra dele, de Deus, na mão, na força do braço dele. E aí, quando nós queremos fazer a obra de Deus, as coisas de Deus, na força do nosso braço, sabe o que é que nasce? Ismael. E quando nasce Ismael, a Bíblia fala que quando nasce Ismael e depois nasce Isaac, Ismael fica zombando de Isaac. E aí chega um momento que Sara vira para Abraão e fala assim: ó, não vai dar certo isso aqui. Esse negócio aqui está muito bagunçado. Esse menino aqui que você fez fora da promessa, vai dar errado. Faz o seguinte: vaza com esse menino daqui. O que quer dizer isso?
Organização. Abraão tem a justiça, mas agora ele precisa organizar a sua vida para voltar aos eixos de quê? Da promessa. Então ele manda Ismael embora, junto com Agar. Outra coisa, quando Isaac quer casar, ele pega o seu servo e fala assim: Eliezer, é o seguinte, Isaac já está crescendo, já está ficando homem, e eu preciso de neto, vamos procurar uma esposa para Isaac. Mas beleza, vamos ver aí na redondeza, aí, onde é que tem uma moça com os critérios. Ele falou, aí o Abraão fala, não, aqui não, nesse lugar que a gente está aqui não, porque esse lugar aqui, apesar de Deus ter me dado ele como herança, ainda ele não está conquistado. Vai lá na minha terra e busca uma mulher para Isaac. Ou seja, ele falou o seguinte, olha só, eu não posso errar de novo. Para Isaac eu não posso dar outra Agar. E isso fala de quê? De organização. Fala de colocar os parâmetros de Deus para governar a minha vida. Se Abraão é justiça, se Isaac é paz, Jacó / José é alegria, porque a Bíblia fala lá em Gênesis 46, 26, que a família de Abraão, que é aí de Jacó, descendente de Abraão, aí já era mais de 70 pessoas, ela vai para o Egito, e lá ela se multiplica grandemente, ou seja, há um fluir da graça, há um fluir da vida. Muitos de nós precisamos o quê? Precisamos fluir em Deus, precisamos fluir na presença de Deus, mas nós precisamos o quê? Deixar com que a justiça, a paz e por fim a alegria de Deus, que é o reinar do Senhor. Jacó, ele deixa totalmente a sua vida preguiça e toma um outro estilo de vida ao se tornar Israel. E Israel, ao entrar no Egito novamente, para um outro ciclo, ele entra na alegria do Senhor. E aqui vai algumas observações para nós. A primeira coisa que nós precisamos entender nesse processo do reino de Deus sobre as nossas famílias é que eu não posso. Só os pais, fala comigo, eu. Não, mas fala com vontade. Fala, eu não posso terceirizar a bênção de Deus sobre a minha família. Eu não posso terceirizar. Sabe, Flávio, é muito bom nós termos uma igreja como esta. Amém? É muito bom nós termos um ministério, Geração Vida, que cuida dos nossos pequeninos. É muito bom nós termos JNV, que cuida dos nossos adolescentes e futuramente jovens. É muito bom nós termos ministérios de casais, ministérios de mulheres, de homens. Mas eu não posso esquecer que o responsável por transferir a vida de Deus e a bênção de Deus na minha casa é minha. Eu, como pai, sou responsável para que o meu filho tenha todas as prerrogativas e todos os pressupostos e tudo que for necessário para que ele conheça o Senhor. Eu não posso, por quê? Porque eu, como terra conquistada, preciso passar a visão, o sonho, a vida de Deus
para os meus filhos. Eu preciso passar a paixão, eu preciso passar o temor, eu preciso passar o coração. Para quê? Para os meus filhos, para a minha descendência. E é assim que eu conquisto a minha família. É assim que eu colaboro com o Espírito Santo. Porque o reino de Deus é paz, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E eu, como colaborador do Espírito Santo, como terra conquistada, preciso passar para Isaac, preciso passar para Jacó, preciso passar para José. Como é gostoso no capítulo 17 de Gênesis, quando fala, essa é a história de Jacó. José, com 17 anos, não, capítulo 35 de Gênesis, fala, José começou a sonhar. Ou seja, Jacó era aquele que sonhava, ele conseguiu passar para um dos seus filhos a habilidade de sonhar. Nós precisamos passar para os nossos filhos a habilidade de sonhar, a habilidade de crer, a habilidade de entender como é gostoso você ver Ana entregando o seu filho para Eli, e falando assim, esse aqui, Deus me deu esse menino, mas eu entrego ele de volta. E ali Ana estava começando uma geração profética, que desembocaria num reino de adoração em Davi. Então eu não posso terceirizar para o Geração Vida. O Geração Vida é um ministério preciosíssimo, inclusive está precisando de trabalhadores. Quem tem chamado para servir a Deus, não é para ele trabalhar com criança, é para servir a Deus. Procura a Tina, está precisando de trabalhadores. Mas eu não posso terceirizar para a Geração Vida a responsabilidade de levar os meus filhos a amar o Senhor. Essa responsabilidade é minha. Essa responsabilidade é minha como pai. A responsabilidade de passar a promessa é minha. A responsabilidade de gerar filhos em Cristo é minha. Os meus joelhos, eles precisam orar. Aliás, os meus joelhos precisam se dobrar. Eu que preciso orar. Os meus joelhos precisam se dobrar diante do Senhor pela salvação dos meus filhos. Os meus olhos precisam se lacrimejar para que os meus filhos conheçam a Deus. Só que mais que isso, vamos deixar os pais de lado um pouquinho, vamos falar para os jovens. Jovens, quem quer casar? Ó, teve alguém que quis se casar ali. Fica a dica, hein? Mas eu quero dizer para vocês, comecem a orar pelos seus cônjuges. Comecem a dobrar o joelho pelos seus cônjuges. Comecem a orar, porque quando eu era da idade de vocês, um pouco mais velho, eu comecei a orar pela minha esposa. Falei assim, Deus, eu preciso de uma mulher que ame mais o Senhor do que a mim. Porque o dia que eu me desviar, ela vai me chamar na chincha. Sabe por quê, meus queridos? Se a pessoa com quem você está se relacionando, jovens, não adolescentes, viu? Adolescente não tem nada a ver com, tá? Ainda está cheirando fralda. Adolescente não namora. Fica a dica. Adolescente só ora. Mas os jovens que querem se relacionar para casamento, deixa eu falar uma coisa para vocês, cuidado com quem você se relaciona. Sabe por quê? Porque se aquele que você se relaciona, com quem você está namorando, ou com quem você está noivando, hoje não teme a Deus, não espere que depois do casamento ele vai temer. Sabe por quê? Se aquela pessoa com quem você está orando, ou namorando hoje,
ele não se dobra diante do Senhor, se ele não se dobra diante da palavra de Deus, se ele não ora, se ele não vive uma vida com Deus, se os lábios dele não falam do Senhor, antes ele não quer saber nada do Senhor, não venha reclamar depois do casamento, falando, ai, o meu marido não quer ir para a igreja, ele não queria antes. Por que você acha que ele vai hoje? Ah, mas aí Deus faz o milagre, aí é com Deus. A responsabilidade. Responsabilidade. Da passagem da família. Ah, mas eu sou jovem. Pois é, Samuel também era. Davi também era. Timóteo também era. Estevão era jovem. Abel era. Então, se você quer saber o que é servir a Deus, você precisa assumir a responsabilidade pela sua família. Ficou um silêncio. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo capítulo 19. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. Capítulo 19, versículo 3 ao 6. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz no Egito, e como os transportei sobre as asas das águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. O primeiro território é o indivíduo. O segundo território é a família. Mas o terceiro território que Deus está de olho é a nação. Uma vez conquistado o indivíduo, uma vez conquistada a família, através dessa família, Deus torna essa família uma nação. Foi assim que aconteceu. Jacó desce ao Egito com a sua família, por volta de 70 pessoas, mas essa família cresce e se torna um povo, e Deus opera de novo o mesmo processo de reino, de conquista sobre aquela família, sobre aquela nação. Primeiro, ele tira o povo de Israel do Egito, através de mão forte, de milagres, de prodígios, e através da Páscoa, onde é imolado o cordeiro, justiça. Leva esse povo para o deserto, até o Monte Sinai, e lá dá a eles a lei, preceitos, estatutos, leis. Ou seja, a partir de agora, vocês já não vivem mais como escravos no Egito, mas vocês serão o meu povo, se vocês guardarem a minha aliança, se vocês guardarem a forma como eu estou falando para vocês viverem, se vocês guardarem tudo que eu dei para vocês aqui, vocês serão uma nação de propriedade exclusiva minha, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Se vocês pararem de andar segundo os ídolos que vocês tinham no Egito, e me buscarem de todo o vosso coração, vocês serão para mim nação santa, povo de propriedade exclusiva meu. Deus está interessado na nação, mas a primeira coisa, Ele está interessado no indivíduo, depois da sua família, para que Ele possa abençoar a sua nação. Nós temos visto um monte de manifestações no Brasil. Glória a Deus que tem essas manifestações, mas a maior manifestação que você pode fazer para o bem do Brasil
é deixar o seu coração queimar pelo Espírito Santo, e queimando pelo Espírito Santo, incendiar a sua família, e incendiando a sua família, deixar com que a sua família seja uma família que cresça, que se multiplique, e que viva para o Senhor. Como cidadão brasileiro, eu posso me manifestar, mas como cidadão do céu, eu preciso gerar filhos para o Senhor. Eu preciso gerar filhos que amem o Senhor. Esses dias, há um tempo atrás, eu vi um pequeno jovem que perguntava para ele: se você tiver muito dinheiro, o que você faria? Eu sairia desse país. Eu olhei para o jovem, eu falei: não estou acreditando que ele falou isso. Gente, os nossos jovens, o sonho deles é fugir do Brasil. Eu lembro na minha adolescência, que eu me agarrava na bandeira do Brasil e chorava. Eu me agarrava na bandeira do Brasil e derramava lágrimas. Não é hoje, barrigudo, cabelo branco. Não, era adolescente. E chorava. E falava: Senhor, sara a minha nação. Cura o meu país. Senhor, me usa. Senhor, me faz um profeta. Senhor, me faz um missionário. Senhor, me enche do teu Espírito. Senhor, pelo amor de Deus, cura o meu país, cura o Brasil. Sara a minha nação. Os nossos jovens hoje, meus irmãos, eles querem ser Neymar. Eles não querem ser Paulo, Timóteo, Davi. Eles querem picar a mula do país. Precisamos levantar uma geração que clame pelo nosso país. Independente de quem esteja em Brasília, nós precisamos levantar uma geração que arde em chamas pelo nosso país. Isso é responsabilidade nossa. Isso é responsabilidade minha e sua. Se os nossos filhos não choram, é porque os nossos olhos estão secos. Nós precisamos ter essa consciência. Porque precisamos ter a consciência que a ação do Espírito Santo em nossa vida não afeta somente a mim enquanto indivíduo, mas afeta a minha família. E afetando a minha família, afetará a minha nação. Queremos uma nação diferente, queremos uma nação abençoada, mas esta só nascerá se o reino for estabelecido, primeiramente em mim e depois na minha família. Muitos de nós que somos pais, queremos dar um país ou um mundo melhor para os nossos filhos. Mas antes disso, nós precisamos dar filhos melhores para o nosso mundo. Nós gastamos muito dinheiro com a educação dos nossos filhos. E se você tem dinheiro, eu acho que você tem que gastar sim. Mas nós precisamos pôr prioridades. Os nossos filhos precisam ter corações que anelam pela presença de Deus. Os nossos filhos precisam querer mais a escola sacerdotal do que a camisa de um time da Europa.
Os nossos filhos precisam querer mais a Arca da Aliança do que um palco e um microfone. Essa nação precisa de uma geração de profetas. Essa nação precisa de uma geração de homens e de mulheres que encontraram o caminho da rendição, da adoração, da oração e do temor a Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos amplie, que Deus amplie o nosso olhar. Que Deus amplie a nossa percepção. Que Deus levante nessa igreja aqui homens e mulheres comprometidos com o reino. E sabe como é que eu faço para ser comprometido com o reino? Não é só você servir aqui na igreja. Embora isso seja necessário e bom. Mas ser você comprometido com o reino é quando você deixa com que o Espírito Santo governe a sua vida. Com que o Espírito Santo governe toda a sua vida. A sua família. A sua nação. Feche os seus olhos. Se você tem esse desejo, se você nunca fez essa oração, talvez você tenha anos de fé e nunca fez essa oração, faça essa oração. Senhor, me governa. Me governa, Senhor. Eu quero ser esse, Senhor. Eu quero ser aquele, segundo o seu coração. Talvez o meu nome não vai ser proeminente. Talvez muitos não vão saber nem quem eu sou. Mas eu quero fazer parte daqueles que não se curvaram a Baal. Eu quero fazer parte, Senhor Deus, daquele que ama o Senhor. Daqueles, ó Senhor Deus, que o Senhor governa. Oh Espírito Santo de Deus, vem sobre essa casa, Senhor. Vem sobre essa comunidade, Senhor Deus, e comece a queimar corações aqui. Oh Espírito Santo de Deus, comece a escolher corações, comece a separar pessoas aqui, Senhor, desde o menor ao maior. Não independe da idade, Senhor. Independe, ó Deus, da quantidade de dons ou da habilidade. O que o Senhor procura, eu sei disso. O que o Senhor procura é um coração. É um coração. Ache, Senhor Deus, no nosso meio. Ache, ó Deus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Você pode fazer essa oração, meu querido. A vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda. É Ele quem nos guarda
que operando quem impedirá? Oh Espírito de Deus, Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Vamos ficar de pé, queridos, vamos pro início. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. Você pode declarar: é Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ao guarda de Israel, ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Declare, igreja. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, ó Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. oh Espírito Santo de Deus, seja o centro, Senhor, Seja o centro, seja o centro, Senhor. seja tudo a todos nós. Aleluia, Reina em nós, oh Espírito de Deus, reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, ó Deus. Deus, estabeleça o teu trono de nós, Senhor. Seja o centro, Estabeleça o teu governo. seja tudo a todos nós. Estabeleça o teu senhorio, ó Espírito Santo